Olá a todos. Na aula passada nós começamos o tópico de rolamento, onde ali nós vimos esse movimento como uma composição, que era uma soma, na verdade, do movimento rotacional com translacional. Vimos o conceito de energia cinética de rolamento, que também nós vimos que era uma soma dos termos rotacionais e translacionais. E vimos o papel da força de atrito nesse movimento de rolamento. E encerramos a aula lá com alguns exemplos. Agora, na sequência, nosso próximo ponto é momento angular, onde nós vamos começar a falar de momento angular por uma distribuição discreta de massa, ou seja, centros isolados de massa discretamente posicionados no espaço. A expressão algébrica para o momento angular é escrita como essa expressão que você está enxergando aqui, L igual a R vetorial P, ou seja, momento angular é um resultado de um produto vetorial entre R e o momento linear, ok? O que seria, no caso, o significado físico desse momento angular? A forma de explicar isso é parecida com o caso que nós tínhamos explicado o momento linear. Para o momento angular, seria uma tendência, Quando eu falo tendência, eu tenho que tomar um certo cuidado, Seria uma situação de inércia, vamos por assim dizer, de você colocar um corpo em movimento de rotação ou tentar parar esse corpo que já está em movimento de rotação, ok? Essa tendência que eu estou falando para você, essa situação de inércia é a que a gente conhece como momento angular. E no sistema internacional, a unidade de medida é dada em quilograma/metro quadrado por segundo. Agora, uma coisa interessante que a gente pode apontar aqui no caso do momento angular é que você não necessariamente precisa ter um corpo em movimento de rotação, tá? Isso é uma questão de referencial. Por exemplo, imagine que eu estabeleci um referencial aqui, eixo x, y, z, e eu tenho um eixo de rotação aqui na origem, tá? Se vocês pensarem bem, e se a gente tomar um corpo que esteja se locomovendo em linha reta, com esse momento P aqui, ao longo dessa linha de ação que eu escrevi aqui, repara que em um determinado momento, esse corpo estaria nessa posição, no momento subsequente, ele estaria nessa posição. Repara que você tem aqui um deslocamento angular, tá? Que é formado por esse seção de arco aqui, e por isso, em relação a esse eixo de rotação, você tem um momento angular característico. Se nós prestarmos bem atenção, essa ideia está perfeitamente conectada com essa equação, uma vez que o momento angular, como vocês podem observar, é escrita em termos do momento linear. Estão vendo? Então aqui, se você considerar esse corpo que está se locomovendo ao longo dessa linha de ação, que eu chamei de linha de ação aqui, nesse ponto você tem o momento P, descrito por esse vetor, e a componente responsável pelo momento angular seria essa daqui, que é o P perpendicular ao raio, que seria a distância entre o corpo e o eixo de rotação. Esse termo paralelo não é responsável pelo momento angular, ok? Você tem um ângulo φ em relação a essa linha radial, correto? Então aqui, esse P perpendicular é P seno de φ, ok? Podemos sair da notação vetorial, escrevendo em termos do ângulo formado entre R e P, que, como vimos, é φ. Então temos que L igual a RP seno de φ, onde P é M vezes V. Então L é igual a RMV seno de φ. Como o P perpendicular é P seno de φ, podemos reescrever esse termo como RP perpendicular, ou simplesmente RMV perpendicular, ok? Uma vez que o vetor P tem a mesma direção e sentido do vetor velocidade. Beleza? Então agora o próximo ponto
segunda lei de Newton na forma angular. Nós havíamos visto que, para o caso linear, a segunda lei de Newton, escrita em termos do momento linear, era dada por essa equação aqui, somatória de forças externas igual a dp/dt. Temos uma correspondente para o caso angular. E para encontrar essa expressão, vamos partir aqui da expressão para momento angular, como L igual a R vetorial P, né? P sabemos que é igual a m vezes v, então esse m vou deixar em evidência aqui, então dessa expressão podemos escrever assim, m vezes r vetorial v. Faremos então agora a derivada temporal, né, dessa equação, e a justificativa de fazermos isso é que vamos já conseguir identificar alguns termos desse lado da igualdade. Olhem só. Então temos dl dt igual a m d de dt r vetorial v. Tá, ok? Vamos aplicar aqui a regra da cadeia. Então seria m vezes r vezes derivada de v em relação a t mais dr dt vetorial v. Esses dois termos destacados aqui nessa equação são conhecidos. dv/dt é a aceleração, dr/dt é velocidade. Assim, podemos reescrever essa expressão como m vezes r vetorial a mais m vezes v vetorial v. Bom, o produto vetorial de um vetor com ele mesmo é zero, então esse termo aqui não contribui para a nossa análise. E agora, podemos multiplicar esse m aqui com um a, temos r vetorial ma, e olha só, usando a segunda lei de Newton, m vezes a nada mais é do que a somatória das forças externas, tá vendo? Agora, se a gente pegar esse termo de somatória e deixar ele aqui isolado, né, como se tivéssemos colocado em evidência, você tem somatória, né, R vetorial F, e R vetorial F é a definição conhecida como torque que nós vimos no tópico passado. Então agora temos somatória de torques igual a dl dt. E assim podemos reescrever então, né, a segunda lei de Newton na forma angular como somatória de todos os torques externos, né, atuando sobre a partícula, né, igual a dl dt. Bom, tudo isso quando você está lidando com uma única partícula. E quando você tem agora, olha só, n partículas, como está representado nessa figura. Aqui temos várias partículas, cada uma com o seu momento linear correspondente, né? E queremos escrever uma expressão para a segunda lei de Newton, né, em termos do momento angular em relação a esse eixo de rotação. Nesse caso, nós não temos como fazer esse cálculo de forma direta. Então, o que nós vamos fazer vai ser o seguinte: nós vamos determinar um momento angular individual, né, de cada uma dessas partículas e depois somar todas as contribuições. Em outras palavras, nós vamos usar o princípio da superposição. E como nós estamos lidando com centros isolados de massa discretamente posicionados no espaço, né, cada uma com o seu momento P, nós vamos usar o princípio da superposição para o caso discreto. Então, o nosso L resultante aqui nada mais é do que a soma das contribuições do momento angular, né, relacionado à partícula 1 com o momento linear 1, partícula 2 com o momento linear 2 e da partícula 3 com o momento linear 3. Ok? Então, L resultante é L1 mais L2 mais Ln. Podemos reescrever essa expressão de uma forma mais compacta, né, e do ponto de vista matemático mais elegante em termos de somatória. Então, nosso L resultante, né, nosso momento angular resultante, é a somatória de Li, com os índices da somatória indo de 1 até n, onde n é o número de partículas que formam o nosso sistema. Ok? Então, essa aqui é uma expressão por princípio da superposição para o caso discreto, quando estamos lidando com o momento angular. Nesse caso, a segunda lei de Newton, né, para o caso angular, simplesmente é reescrita agora em termos do L resultante, e não do L de uma única partícula. Tá? Aqui, então, a segunda lei de Newton, né, para o caso angular, para um sistema de partículas, somatória de todos os torques externos igual a dl dt. Tranquilo? Agora,
quando nós estivermos lidando com um corpo rígido, ou seja, com uma distribuição contínua de massa. Como que nós vamos fazer o cálculo do momento angular? A definição física do momento angular continua sendo igual, tá ok? Mas agora, para encontrar a expressão algébrica para esse momento angular, para esse caso, né, de uma distribuição contínua de massa, vamos imaginar então um corpo que tem em princípio qualquer formato, como esse que eu desenhei em azul aqui, tá? E ele está girando ao redor desse eixo de rotação que está localizado para o nosso referencial, né, ao longo do eixo Z. Tá? Ele está girando aqui no sentido anti-horário. Como que nós vamos fazer então o cálculo do momento angular desse corpo? Nosso primeiro passo vai ser pegar um pedacinho desse corpo rígido, como eu fiz aqui, e estou chamando esse pedacinho de ΔMi. Ele está a uma distância RI, né, em relação à origem do meu referencial, tá certo? E ele tem um momento PI, momento linear PI, descrito por esse vetor em azul. Além disso, esse pedacinho está a uma distância que eu estou chamando de R perpendicular, né? Que é uma distância entre o pedacinho e o eixo de rotação. E o perpendicular é porque esse vetor vermelho ele é de fato perpendicular ao eixo de rotação. Podemos escrever esse vetor R perpendicular em termos do RI em relação a esse ângulo θ, que é o ângulo formado pelo vetor RI e o eixo de rotação. E isso é possível porque, como você pode observar aqui, nós temos um triângulo retângulo. O R perpendicular aqui, ele é o cateto oposto a esse ângulo, e o RI seria a hipotenusa. Então, seno de θ como cateto oposto por hipotenusa, isolando o R perpendicular, temos que R perpendicular I é igual a RI seno de θ. Beleza? Agora, uma coisa muito importante que vale a pena levar em consideração aqui é o seguinte. Imagine que você tenha apenas, no lugar desse desenho todo, só esse vetor vermelho, o vetor azul e o referencial, tá certo? Esquece-se outra parte do desenho. Repara que se você só tiver esses dois vetores aqui e o seu referencial, esse vetor aqui azul, ele tenderia a fazer uma rotação, né, em torno desse eixo X aqui, ó. Imagina esse vetor azul tentando rodar em torno desse eixo de rotação X aqui, ó. Tá vendo? Como vocês podem observar. Pela definição de momento angular que nós acabamos de discutir, onde nós tínhamos L igual a R vetorial P, então o vetor L é um vetor perpendicular ao plano formado por R e P, né? Que é esse vetor que eu estou descrevendo aqui em preto, tá certo? Esse aqui seria o momento angular, né, desse pedacinho aqui, né, descrevendo essa rotação em torno desse eixo X. Como você pode ver, ele faz um ângulo θ em relação à parte negativa do eixo X, tá ok? Então, se eu pegar apenas esse pedaço aqui, esse vetor preto e o nosso referencial, eu posso observar que nós podemos fazer a decomposição desse vetor ao longo do eixo X e do eixo Z, não é? Um pedacinho simétrico do lado oposto funciona da mesma forma. Agora, repara o que acontece ao longo do eixo horizontal, do eixo X. Essas duas contribuições vão se cancelar, estão vendo? Mas ao longo do eixo vertical, onde está o nosso eixo de rotação, essas contribuições se somam. E para qualquer pedaço que você pegar aqui ao longo dessa trajetória circular aqui, que o corpo está rodando em torno do eixo Z, onde nós colocamos nosso eixo de rotação, todas as contribuições que você tiver aqui em qualquer ponto ao longo do eixo X e Y, né, qualquer ponto formado nesse plano X e Y, você vai ter contribuições que no plano de X e Y vão se cancelar, mas elas vão se somar ao longo do eixo Z. Então é essa contribuição aqui que temos interesse em determinar, tá certo? Que é resultante diferente de zero. Bom, o nosso LI é igual a RI, PI, seno de 90. Uma vez que, como nós tínhamos aqui no nosso desenho, esse vetor RI, ó, forma um ângulo de 90 graus com o vetor PI.
uma vez que RI, PI seno de 90, seno de 90 é igual a 1, PI é delta MI VI, então está aí o nosso LI escrito como RI delta MI VI. Como temos interesse em determinar só a contribuição LZ, que é diferente de zero, nós podemos escrever em termos de LI e em termos desse ângulo, né? Uma vez que agora LZ vai ser LI seno de θ, como está aqui. Substituindo LI nessa expressão, LZ fica como RI delta MI VI seno de θ, que está aqui. Bom, RI seno de θ, que nós destacamos aqui, ó, é o R perpendicular I, né, que nós havíamos, né, já definido no começo da nossa história aqui, da nossa análise. Tá vendo? Então, nosso LZ é igual a R perpendicular I, delta MI, VI. Como queremos encontrar, né, a contribuição devido a todos os pedacinhos, né, que formam um corpo rígido ali, nós vamos chamar o nosso momento angular total de L maiúsculo Z, né, como a somatória de todos os L e Z's, tá certo? Então basta substituir o nosso LZ aqui nessa expressão da somatória e temos somatória de R perpendicular I delta MI VI, tá ok? Nós vimos como relacionar variáveis lineares e angulares, né, no tópico passado. E para velocidade nós temos que V igual a ômega-R. Substituindo nessa expressão, você teria aqui, no caso R é o R perpendicular I vezes R perpendicular I. Você tem o R perpendicular I ao quadrado. E aí nós temos esse termo destacado aqui nessa equação, que nada mais é do que o nosso momento de inércia, né, que também aprendemos nos tópicos passados. Assim, podemos escrever a expressão do momento angular de um corpo rígido dessa forma aqui. L igual a I, né, que é esse termo destacado, ômega, que é a velocidade angular. L igual a I ômega. Tranquilo? Vamos aplicar esse conceito aqui, né, a um exemplo. Vamos tentar calcular aqui, por exemplo, o momento angular da Terra. Se a gente aproximar a Terra com uma esfera, né, com uma distribuição uniforme de massa, nós temos que o momento de inércia, então, da esfera, que nós calculamos na aula passada, é 2/5 de mr ao quadrado. Né? Substituímos aqui, no caso, né, na expressão L igual a I ômega. Então, I está aqui, 2/5 de mr ao quadrado. E ômega é V por R. Considerando V, né, a velocidade linear ali na superfície da Terra, como sendo constante, temos que V igual a deslocamento por tempo. No caso do deslocamento, né, se formaria uma circunferência, né, 2πr, dividido pelo tempo, que seria o período, o tempo que ela demora para dar uma volta completa em torno dela mesma. Então aqui teríamos 2πr sobre t, né, dividido por r. Os dois r simplificam, né, e temos o momento angular escrito dessa forma aqui, 4πmr² sobre 5t. Onde t seria o período, o tempo necessário para dar uma volta completa, né, durante um dia. Substituindo os valores numéricos, né, que conhecemos, né, para a massa da Terra, do raio e o tempo, que é 24 horas em segundo, né, passando tudo para o sistema internacional, substituindo nessa expressão, temos que o momento angular da Terra é igual a 7,1 vezes 10 a 33 kg/m² por segundo. Beleza? Uma vez claro, então, os conceitos ligados ao momento angular, podemos avançar para a parte de conservação de momento angular. Aqui temos a seguinte informação: se nenhum torque externo atua sobre o sistema, o momento angular desse sistema permanecerá constante. Essa afirmação é simétrica ao caso linear, onde nós tínhamos lá que, se nenhuma força externa atua sobre o sistema, o momento linear do sistema permanecia constante. Correto? Então aqui, olha só. Se a somatória de todos os torques externos é igual a zero, dL dt tem que ser igual a zero. E se isso é verdade, o L precisa ser constante, porque a derivada de uma constante é zero. Então, o L com o momento angular sendo constante, isso implica que o momento angular antes de um determinado evento, por definição, tem que ser igual depois que o evento ocorre, né? Então, essa é uma lei de conservação, assim como você tinha para energia e momento linear, que até hoje, né, são consideradas leis da natureza e até hoje não foram violadas. Beleza?
Vamos aqui demonstrar como trabalhar com essa lei de conservação através de alguns exemplos ilustrativos. O primeiro seria esse aqui, ó, mulher em plataforma giratória. Então aqui eu tenho um GIF, aqui tem o nome da figura, tá? A referência de onde eu tirei, tá? Esse GIF. Repara que quando essa mulher abre os braços, a velocidade com que ela está nessa plataforma diminui, estão vendo? Quando ela fecha os braços com o peso, né? Olha só, a velocidade aumenta. Tá? Esse é um belo exemplo de conservação do momento angular. Ela abre os braços, a velocidade diminui. Ela fecha os braços, a velocidade aumenta. Por que isso acontece? Vamos usar a lei de conservação do momento angular aqui para entender direitinho o que aconteceu. Então nós temos inicialmente o momento angular inicial, que é I0 ômega 0, e final I vezes ômega. O evento aqui é representado pelo ato de ela abrir ou fechar os braços, tá certo? Com aqueles pesos. Então, eu vou isolar o ômega, que eu quero saber a velocidade angular final. Temos que ômega é igual a I0, ômega 0, I. Então, repara que quando ela abre os braços, o momento de inércia aumenta. E se o momento de inércia final aqui aumenta, a velocidade angular tem que diminuir. Quando ela fecha os braços, o momento de inércia final diminui. E se o momento de inércia diminui, a velocidade angular tende a aumentar. Tá certo? Por isso que você vê aquela diferença, né, de velocidade quando ela abre e fecha o braço. Isso está ligado aqui, ó, com a conservação do momento angular. Um outro exemplo é esse aqui, ó. Homem sobre plataforma giratória com uma roda girando. Vamos ver o que acontece. Bom, aqui eu tenho um GIF, também aqui está o nome do GIF, está a referência de onde eu retirei, tá? E aqui vocês estão vendo um cara, né, segurando essa roda girando sobre uma plataforma, tá? Então, no princípio, ele tem aqui essa roda, olha só, ela está com o momento angular para baixo, ou seja, ela está girando no sentido horário, e quando ele vira a roda, olha o que acontece. Ele começa a girar na plataforma. Vocês estão vendo? Quando ele desvira, ele para, ó, vira, ele volta a girar na plataforma. Então aqui repetindo, ó, a roda está girando, ele está parado na plataforma. Ele gira a roda e ele começa a girar na plataforma. Quando ele desvira, ele para. Gira novamente, ele volta a girar na plataforma, né, girando aí no sentido horário, com o momento angular apontando para baixo. Então, como que isso aqui acontece? Para explicar isso, nós vamos usar também conservação do momento angular. Então, olha só, inicialmente nós temos o cara na plataforma com a roda girando. Só a roda está girando, o cara está parado na plataforma. E a roda está girando no sentido horário, por isso o momento angular, né, da roda aponta para baixo. Basta usar a regra da mão direita para verificar isso. Agora, quando ele inverte, né, a roda, ele gira aquela roda, ele mudou o sentido do momento angular. Então ele fez uma mudança aqui. E como consequência, ele começa a girar na plataforma. Então eu estou chamando esse LC aqui como L conjunto, tá? Que é o conjunto entre ele, a roda e a plataforma, que começa a girar no sentido horário, certo? Então eu estou representando esse L também com o vetor aqui apontando para baixo. Então o evento, no caso, é quando ele inverte o eixo de rotação aí daquela roda, tá certo? Ele estava apontando por uma direção, ele inverte 180 graus. Então, você tem um momento angular inicial como menos LR, né? Já que o vetor está apontando para baixo. E depois do evento, quando ele gira a roda, ele tem o momento angular da roda, que inverteu o sentido, agora está para cima, e tem o momento angular do conjunto, que aponta para baixo, por isso sinal negativo. Então aqui a conservação do momento angular. O momento angular antes do evento tem que ser igual depois que o evento ocorre. O evento, no caso, quando ele gira a roda. L0 é menos LR, né, que está aqui, e o L final é LR menos LC, que está aqui. Passo o LC para cá e esse LR para cá, você tem que LC igual a 2LR. Tá? O momento angular do conjunto, né, é escrito como IC ômega C, que é o momento de inércia agora do conjunto, formado pelo cara, a plataforma e a roda, vezes ômega C, que é a velocidade angular
que vocês viram ali do cara, né, depois que ele começa a girar no sentido horário. Né, igual a 2, o LR aqui é o momento angular da roda, então ficou IR ômega R. Isolando o ômega C, podemos encontrar a velocidade angular de todo o conjunto, escrita dessa forma aqui. Ômega C igual a 2IR ômega R sobre C. Como vocês viram, a velocidade angular do conjunto é muito menor do que a velocidade angular que tinha só a roda. E isso é natural, porque o momento de inércia do conjunto é muito maior do que o momento de inércia que você tinha antes, ali só com o caso da roda girando. Tá? Esse momento de inércia de todo o conjunto é muito maior do que o da roda. Por isso é natural que a velocidade angular, né, que você tem agora resultante aqui do conjunto, seja menor. Quando o cara inverte a roda, ele volta exatamente para a condição inicial. E a condição inicial era só o momento angular da roda, com o cara parado na plataforma. Tá ok? Beleza. O próximo ponto e último desse tópico aqui é precessão do giroscópio. Para entender bem o que é um giroscópio, eu também tenho um GIF aqui que eu vou mostrar para vocês. Então nós temos aqui um GIF de um giroscópio. O nome da figura aqui também te dá a referência de onde eu tirei esse GIF, tá? Então nós temos uma roda que está rodando, né, em relação a esse eixo preto que está aqui, tá? Esse aqui, ó, tá? E ele está suspenso, né, em cima desse suporte. Tá aqui equilibrado nesse suporte branco aqui, meio begezinho, tá? E olha só o que acontece. Quando essa roda gira, né, em torno desse eixo preto, aqui, né, esse aqui, repara que ele tem esse movimento rotacional em torno desse suporte bege aqui. Esse movimento de rotação é chamado de movimento de precessão. E olha só, uma coisa interessante é que, como você pode ver, essa roda aqui, ela não cai, né? Fica aí apoiada no suporte apenas pela ponta, né? Como que isso aqui acontece? Então aqui eu tenho um diagrama esquemático para o nosso giroscópio, tá? Aqui nós temos aquela roda, o eixo da roda, né? E o suporte. Então inicialmente nós temos aqui o eixo da roda, né? Apoiada sobre o suporte, e bem aqui nós colocamos a origem do nosso sistema de referência. O eixo da roda paralelo ao eixo X. Tá? Então o eixo da roda aqui tem um raio R, tá? E inicialmente a roda não está girando. Pensando assim que ela não está girando, né, temos aí a única força que está atuando sobre essa roda é a força-peso, que aponta aqui para baixo. Tá ok? Como vocês podem ver, nós temos um ângulo θ formado aqui entre o eixo, né, de rotação e a força-peso, que é o mesmo formado por esse eixo de rotação com suporte. Né? Se a roda está perfeitamente alinhada ali com o eixo na vertical, esse ângulo seria 90 graus. Tudo bem? Mas olha só, se a roda não está girando, como você tem aqui a força-peso apontando para baixo, o peso derruba o giroscópio, né? Derruba a roda com o eixo no chão, certo? Só que nisso, então, nós temos um torque atuando aí, né? Onde o eixo de rotação agora está aqui, se esse conjunto não está girando. Pensa, se a força-peso derruba a roda para baixo, esse eixo ele gira aqui com esse ângulo θ, tá certo? E aí nós temos um vetor torque, que estou representando por esse vetor azul aqui, ó. Tá vendo? Uma vez que torque é igual a R vetorial F, né? Torque sendo o resultado de um produto vetorial entre R e F, ele é perpendicular, né, ao plano formado por RF. Então, se o R está aqui e o P está aqui, esse vetor aqui, o torque, ele é perpendicular a esse plano formado por R e P, né, que no caso o P aqui é o nosso F, né, mg. Por isso, substituir mg aqui nesse lugar do F, R vetorial mg, tá certo? Agora, quando a roda está rodando, tá girando nesse sentido, para o nosso referencial aqui está girando no sentido anti-horário, você tem um momento angular,
né, paralelo ao eixo X, tá certo? Esse momento angular é que impede da roda cair no chão, né? Uma vez que você tem aqui uma situação de inércia de rotação, né, fazendo com que o L permaneça sempre, querendo permanecer sempre paralelo ao eixo X, tá certo? Novamente aqui você tem agora esse vetor que eu desenhei aqui em preto, né? Agora você tem o vetor mg, que é o vetor peso em azul, e aqui o vetor torque, que eu desenhei em vermelho. Você tem o vetor torque perpendicular ao plano formado entre R e P aqui ainda, tá ok? Bom, saindo na notação vetorial, podemos escrever torque, né, devido a essa força peso aqui, como R mg seno de θ, né, o ângulo formado, né, entre R e P. O momento angular da roda, ele é constante, uma vez que o momento de inércia não muda, né? O momento de inércia da roda é constante, a forma como a massa está distribuída na roda não vai mudar, e a velocidade angular dela também não muda. Então, L igual a constante. A questão aqui é o seguinte, da segunda lei de Newton, nós temos que somatória de todos os torques é igual a dL dt. O único torque que está atuando no nosso sistema aqui é devido à força-peso, que eu estou chamando de torque P aqui, tá certo? Então, eu tenho que torque P igual a dL dt. Uma outra forma de escrever essa derivada, né, uma forma mais simples, que nós tínhamos visto no começo do curso, era assim. Torque P igual a L T mais dt menos L de T dt. Né? Ou seja, você tem aqui um momento angular num tempo t mais um pequeno tempo subsequente, que seria o teu momento angular final, menos o momento angular inicial sobre dt. Então reparem, pessoal, que pela segunda lei de Newton você tem uma variação, né, do momento angular em relação ao tempo, correto? Mas nós estamos vendo aqui que o momento angular ele é constante. Então, como que você pode ter essa variação do momento angular em relação ao tempo? Nós já vamos voltar a isso. Isolando Lt mais dt menos Lt aqui, jogando dt para cá, você escreve Lt mais dt, né, menos L de t igual a torque P dt. Passa esse Lt para cá, você escreve esses três vetores dessa forma aqui. Ó. Então, o Lt, né, somado àquele tempinho subsequente, né, que seria o teu L final, é igual a L inicial mais torque P dt. Esses termos que eu destaquei aqui, né, torque P dt, nada mais é que o nosso dL, tá certo? Uma vez que você tomou ele aqui da segunda lei de Newton, ó, isola o dL, passa o dt para o outro lado da igualdade, você tem que dL igual a torque P dt. Ok? Reparem agora, esse desenho aqui é o mesmo desenho que vocês tinham aqui antes, tá? Eu só não estou colocando agora o desenho aqui da roda, né, para não ir do peso, para não poluir muito o desenho. Reparem o seguinte, então aqui nós temos o vetor LT, né, que isso não mudou, que era o vetor paralelo ao eixo X, né, o nosso inicial. Só que agora nós temos esse vetor em azul que eu desenhei aqui como LT mais dt, né, que seria o nosso momento angular final. Mas se o momento angular era constante, como que a gente tem essa mudança então, essa variação de momento angular? O que está acontecendo é que a força-peso está gerando esse torque, e esse torque, né, ele é responsável por essa variação do momento angular, mas não pelo seu módulo, e sim pela sua direção. Tá? E essa direção ela está representada aqui, ó, com esse vetor azul. E isso também acontece, uma outra forma de você explicar isso, é você tomando esse vetor em vermelho que está aqui, ó. Esse vetor em vermelho é o torque dt. E esse vetor em vermelho maior era o nosso torque inicial que nós tínhamos antes, não é? Lá no desenho aqui em cima. Tá vendo? Esse torque aqui. Então, o que é esse vetorzinho vermelho? Reparem no seguinte,
Aqui nós temos o L, que eu estou chamando agora de L final, né? Só para não ficar falando toda hora LT mais DT e tal. Então esse aqui é nosso L final, igual a L inicial, mais o torque P dt, né? Que nós tínhamos isolado aqui, né, da segunda lei de Newton. Esse torque P dt, você tem um vetor torque vezes um dt, vezes um pedacinho infinitesimal de tempo. Né? Então, quando você tem uma grandeza que está multiplicada por uma coisa muito pequenininha, você diminui o tamanho dessa grandeza, não é? Por isso, nós temos aqui, olha só, a resultante desse torque dt é um vetor que está na mesma direção e sentido do que você tinha do torque antes, só que agora menor. Tá certo? Então, olha lá. Esse vetor L aqui é o vetor soma, né? Resultado da soma entre LT mais o vetor TPdt. Né? Ó, saiu do começo do primeiro e chegou no final do segundo. Então, o vetor azul nada mais é do que a soma do vetor preto com o vetor vermelho. Então, essa diferença de direção que vocês estão vendo aqui entre o LT, né, e o LT mais DT está sendo representada por esse ângulo pequenininho também aqui, ó. Esse ângulo pequenininho, essa variação aqui pequenininha é devido a essa variação de tempo dt pequenininha também. Esse ângulo aqui é chamado de ângulo de precessão, né? Posição angular de precessão, tá certo? Nós podemos escrever essa distância aqui dl em termos desse ângulo, né? Da mesma forma que a gente escrevia e relacionava posição linear com posição angular. Né? Aqui nós temos esse arco de círculo que a gente escrevia como S igual a ângulo vezes R. No nosso caso, o ângulo aqui é o dφ, então S igual a dφr. Quando você tem um pequeno ângulo, essa curvatura desse arco de círculo praticamente é uma reta. Então nós podemos usar essa mesma lógica aqui nesse caso aqui. Assim, essa distância aqui, que eu estou chamando de dl, que é igual a torque vezes dt, né? Podemos escrever uma expressão como dl igual a ângulo vezes o raio, que é o L. Então, dl igual a dφ vezes L. Tá? Isolo dφ igual a dl sobre L. Nosso dl, né? Nós vimos aqui que é torque P dt. O L é o momento angular da roda com o eixo, né, que forma o nosso giroscópio, né, que é escrito como I vezes ômega, onde I é o momento de inércia, né, ômega é a velocidade angular de rotação, né, daquela roda. Tal P é o torque devido à força-peso, que é escrito como Rmg seno de θ. Passa esse dt que está multiplicando dividindo o dφ, né? Então nós teremos agora dφ dt igual a Rmg seno de θ sobre ômega. Com a variação da posição angular em relação à variação do tempo é definição de velocidade angular, esse φ aqui, que representa para o nosso sistema a posição angular de precessão, então nós temos que dφ dt é a velocidade angular de precessão, que nós estamos representando por esse símbolo agora aqui, ômega maiúsculo, né? Igual a dφ dt, né? Que é igual a Rmg seno de θ sobre I ômega. Essa, então, é a velocidade angular de precessão que o giroscópio, né, ele gira, né, em torno daquele suporte que nós tínhamos desenhado aqui, tá certo? Então, em resumo, o torque proveniente da força-peso, tá, tende a querer alterar, né, variar o momento angular, né, do giroscópio. Como ele não consegue variar o módulo, né, do momento angular do giroscópio, o que ele faz? Ele varia a direção. Por isso que você tem essa mudança, né, de direção do momento angular inicial para o final, né, proveniente desse ângulo que vai se formando conforme o tempo vai passando. E aí você tem a rotação em torno do eixo.
né, do suporte no caso, né, não do eixo, do suporte. Tranquilo? Se você tivesse, por exemplo, com esse giroscópio lá no espaço, você não teria aquela força peso, né, atuando aqui. E nesse caso, quando você colocasse o giroscópio com a roda em movimento de rotação, ele ficaria parado, tá certo? Porque não teria nada que variasse, no caso, a direção do momento angular. Tranquilo, pessoal? Então, isso encerra esse tópico. E agora também, né, encerramos, né, o nosso curso de Física 1. Tá certo? Como vocês viram ali, a gente fez alguns exemplos, né, ao longo da aula de hoje. E eu pediria que vocês fizessem os demais. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima.